Graça e paz, mulheres de joelhos, Keila Rezende com vocês mais uma vez. Estamos fazendo o estudo do livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4. Vou compartilhar com vocês mais uma vez o estudo da carta de Paulo ao povo de Tessalônica, a exortação que ele nos ensina, que ele nos corrige, que ele trabalha na nossa vida para que sejamos pessoas santificadas. O que Paulo quer nos ensinar mais uma vez em uma das suas cartas. Vamos começar um estudo profundo, um estudo com direcionamento para que sejamos pessoas com autoridade que Deus nos permite, que sejamos instruídos a viver de maneira diferente, buscando a santificação e não só uma vida terrena, uma vida impura, uma vida de imoralidade. E nesse capítulo 4, Paulo nos ensina muito sobre isso. Eu vou começar no versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver e agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo agora. Lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então Paulo praticamente suplica que crescemos mais nisso, que procuramos agradar ao Senhor, viver a fim de agradar a Ele. Como agradar a Deus? Se santificando, nos posicionando como cristãos que somos, deveremos nos posicionar. No versículo 2 ele diz: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade de Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que Paulo diz aqui sobre a imoralidade sexual? Para quem é casado, não trair a sua esposa ou seu marido, não cobiçar a mulher ou o marido próximo. Para quem é solteiro, não viver em fornicação, não viver em prostituição, pensamentos pecaminosos, ações pecaminosas. E abstenham-se da imoralidade sexual, para quem é casado, para quem é solteiro, né? Então, assim, a palavra sempre fala sobre masturbação, sobre traição, sobre fornicação. Então, a vontade de Deus é que sejamos santificados e para isso deveremos nos abster, seja solteiros, sejam casados. E no versículo 4 diz: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Desejos, a vontade da carne, ela é muito forte. Sabemos que a vontade da carne, ela é forte. E ele diz aqui: saiba controlar o seu próprio corpo, não só da imoralidade sexual, mas também da glodice, de comer demais, beber demais, idolatrias, achar que a vontade do nosso corpo de dormir demais, de assistir muita televisão demais. Tudo que é demais é exagero. E aí se torna uma coisa fora do controle. Então Paulo diz: saibamos controlar, domínio próprio. Deveremos ter domínio próprio. No versículo 5, não com a paixão de desejo desenfreado, como pagãos que desconhecem a Deus. Se a gente conhece a Deus, a gente sabe o que Ele quer pra gente, por que vamos viver de paixões? Não paixões por pessoas, mas paixão por coisas, por objetos. Não é nada sobre essa terra, é tudo sobre o celestial. Então, comer demais, beber demais, dormir demais, amar demais, servir na igreja demais. Tudo que é demais perde o controle. Então deveremos dominar o corpo, a carne e também as nossas ações, as nossas atitudes, para sermos santificados. No versículo 6, neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O que Deus nos chamou? Para a santidade. Não deveremos prejudicar ninguém, nem o irmão nosso que serve com a gente na igreja. O Senhor castigará todas as práticas, como aqui ele já disse e assegurou. O que é aproveitar de um irmão? O que é prejudicar o irmão? Deveríamos refletir o que está levando, qual é a motivação que temos para prejudicar o irmão. Muitas vezes a gente acha que prejudicar é fazer algum mal, mas nem sempre é fazer algum mal. Muitas vezes é aproveitarmos dele numa escala de servir, no empréstimo de um dinheiro,
né, de pedir, uma oração, de pedir, sabe? Pode ser qualquer coisa. A gente tem que refletir antes de fazer esse aproveitamento. Deveríamos refletir sobre as nossas atitudes com o irmão da gente. Eu vou pedir um favor, eu vou pedir, sabe? Qual é a motivação do nosso coração para esse pedido? Será realmente que precisamos ou estamos aproveitando desse irmão? Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Então, aquele diz que rejeitando essas coisas, estamos agradando a Deus. Então, precisamos rejeitar, como homens, como seres humanos, precisamos rejeitar essas coisas. Quanto ao homem fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, o que ele diz? Nós já estudamos a parte de amar um ao outro, amar o irmão, amar o próximo como a ti mesmo. Então, já fomos ensinados e Deus já sabe. Ele não vai ficar repetindo a mesma coisa, algo que nós já estudamos, que nós já sabemos e que temos consciências. E aí ele continua, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada mais assim proceda. Então ele persiste, ele peça para que a gente persista e continuamos nessa linha, nesse direcionamento de amar uns aos outros, para santificar. Não adianta nós amarmos a coisas e a pessoas ou a ídolos e não amarmos o nosso irmão, seja ele amigo ou seja ele inimigo. Essa é a orientação e já temos consciência disso. No versículo 11 ele diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nos os instruímos. O que Paulo diz aqui? Sobre nos esforçar para ter uma vida tranquila. Como teremos uma vida tranquila? De que maneira poderemos ter uma vida tranquila? E ele continua: cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Não deveremos ser pessoas preguiçosas e ociosas. Deveremos cuidar dos nossos negócios, do nosso trabalho, da nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Muitas vezes, irmãos, estamos servindo demais na igreja, estamos trabalhando demais na nossa empresa, no nosso negócio e deixamos outros departamentos da nossa vida um caos. Adianta eu servir na igreja todos os dias e não cuidar da minha família, do meu trabalho, do meu negócio? Adianta eu cuidar só do meu negócio, só da minha empresa, só de outras coisas e não cuidar da obra ou não cuidar da minha família? Então, para ter uma vida tranquila, ele é bem claro, deveremos cuidar dos nossos próprios negócios, trabalhar com nossas próprias mãos. Tudo bem que ele aqui remete um pouco mais sobre trabalho, mas é todo o entorno, é sobre a obra, é sobre servir, é sobre tudo. Então, vamos observar o que estamos fazendo para que tenhamos uma vida tranquila. E ter uma vida tranquila é ter uma vida em paz e em santificação. Ninguém vai ser santo do dia para a noite. Mas estamos buscando um pouquinho a cada dia nos santificar dentro do nosso coração, renovando a nossa mente. Vamos analisar com cuidado para que a gente consiga persistir e nos esforçar para sermos cada vez mais santos perante Deus. No versículo 12 ele diz: a fim de que ande decentemente aos olhos que são de fora e não dependam de ninguém. O que é andar decentemente aos olhos que estão de fora? Na palavra diz, deveremos importar com a opinião das outras pessoas, sim, porque isso aí é dar bom testemunho. Estamos dando bom testemunho? Estamos vivendo decentemente aos olhos, bom aos olhos de quem está de fora? Estamos dependendo das pessoas? Estamos sendo peso na vida da pessoa? Então deveremos o quê? Para ter uma vida tranquila, deveremos também dar bom testemunho, não depender de ninguém, para ter essa vida tranquila e em paz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. O que é ser ignorante enquanto dorme? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, para que não se entristeçam e tenham esperança. Despertar. Ser ignorante. Então, o que ele quer? Ele não quer que nós sejamos ignorantes. Precisamos saber da palavra, conhecer a palavra, nos desenvolver como pessoas. Muitas vezes a gente vive perante a igreja só, a gente vive na igreja, mas a gente não conhece a palavra.
Estamos sendo ignorantes ou estamos querendo conhecer a verdade? Muitas vezes na nossa vida particular, pensamos só em servir um ministério e às vezes não queremos fazer um curso e nos desenvolver como pessoas mesmo, como profissionais, nos desenvolver como seres humanos. Se nós não nos desenvolvermos, vamos sofrer, ele diz aqui. Vamos sofrer e vamos perder a esperança. No versículo 14 ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. O que é aquele que nele dormiu? Quem dorme, quem descansa em Deus tem paz, porque a gente crê no Jesus, no Deus que a gente serve. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, ou os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, não deveremos estar dormindo e desatentos ao que deveremos fazer. Buscar a santidade até que o dia que ele volte deve ser uma busca incessante, minhas amadas, incessantemente. Buscar a Deus, não estar dormindo e despertar, um despertamento que deveremos ter a todo momento. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, ele diz, repito, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro quando o Senhor Jesus voltar? É aqueles que estão de prontidão. Não deixe a sua lamparina apagada. Não fique dormindo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Já temos sinais do final dos tempos, então busque incessantemente a santidade. No versículo 17, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Olha que passagem forte. E assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Consolem-se. Compartilhe. Leia. Compartilhe essa palavra que você está recebendo, mulher. Oriente os mais próximos. Compartilhe conhecimento. Busque conhecimento. Busque santidade. Não pela sua vontade, porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Controle-se a sua carne, tenha domínio próprio, não se aproveite de ninguém, desenvolva o seu conhecimento, tanto profissional quanto espiritual. Não aproveite do irmão, dedique a sua família, dedique ao seu trabalho, dedique ao seu ministério. Tenha muito cuidado para não rejeitar a Deus. Precisamos nos esforçar, não basta apenas a querer, eu quero saber da palavra, eu quero fazer um curso, eu quero servir na obra, eu quero estar mais presente na minha família. Tem que se esforçar, tem que buscar, tem que ir atrás. Porque quanto mais a gente se dedica aos nossos ministérios, à nossa família, à nossa casa, seremos tranquilos, alegres e felizes em paz. Não seremos dependentes de ninguém, porque estamos dedicando e nos esforçando a cada ministério que nós temos, seja a nossa casa, o nosso emprego, a nossa empresa, ao nosso marido, a nossa família, a nossa igreja, aos nossos irmãos. E isso, o que isso vai trazer? Felicidade, paz, tranquilidade, esperança. Isso vai trazer esperança até Jesus voltar. Ele vai voltar e com ele vai levar os que estão persistindo, que estão buscando santidade. Minhas amadas, não desistam, persistam, façam de tudo para continuar no caminho do Senhor. Nem todo dia é fácil, nem todo dia podemos, nem todo dia estamos prontas ou aptas ou com energia às vezes para seguir. Coloque nos pés do Senhor e entregue a Ele, e Ele te fará forte, porque quando fracos somos, fortes nos tornamos, mediante a palavra, mediante o Senhor. Eu oro para que essa palavra chegue no seu coração e renove a tua mente, que todos os dias você possa persistir na palavra de Deus, no caminho do Senhor, que é um caminho de luz, que é um caminho alegre, é uma perfeita e boa, agradável a vontade de Deus para a nossa vida, que tenhamos uma vida em paz, amadas.
Eu oro para que a tua família seja renovada nessa palavra, para que você seja renovada nessa palavra, para que todos nós que tivemos acesso à palavra, que ela entre como flecha dentro dos nossos corações e renova a nossa mente a todo momento. A palavra é um pão diário da nossa vida. Não permaneça se alimentando uma vez por semana. Se alimente todos os dias da palavra do Senhor, que Ele deixou de presente para nós. Assista, compartilhe o pão. O pão é essa palavra que você está recebendo hoje, minha amada. Um beijo.